Nesta aula nós vamos aprender a manipular CSS através do JavaScript. E vamos fazer um exemplo prático para mostrar quando que isso é importante, por que a gente deve fazer isso, né? Tudo mais. Muito bem, vamos começar aqui, vou criar uma pastinha, aula 3 do curso de JavaScript, manipulando CSS. Você fala, ué, como é que eu vou manipular o CSS, que é uma outra linguagem? Ixi, que loucura é essa, né, cara? Vamos fazer essa magia acontecer aqui. Meti um zoom, vou criar uma página index.html, como a gente faz em todas as aulas iniciais do curso aqui. E depois nós vamos fazer JavaScript, a nossa mídia social Crazy People. Beleza, vamos mudar o título dela para Manipulando CSS com JS. Maravilhoso. Vou criar aqui uma tag script. Show de bola. Excelente. Existem algumas formas de nós manipularmos uma tag HTML, um elemento HTML, via JavaScript. Bem, nós já descobrimos nas duas aulas anteriores que nós conseguimos pegar diferentes elementos, todos os elementos, né, de uma página HTML através de JavaScript. Então, nós podemos fazer uma coisa que é importante. Vou pegar aqui, vou botar um div aqui, vou dar um ID para ele. Excelente. Vou botar aqui, o nome dele vai ser Container. O pessoal gosta desse nome, né? Aoba! Beleza. Maravilhoso. E eu quero pegar esse elemento. Então, quando houver o carregamento da página, eu vou fazer aqui no onload, eu vou chamar aqui a função mudar estilo. Beleza, essa função mudar estilo ainda não existe, ela vai existir agora. Ó. Mudar estilo, abre chave, fecha chave, e eu vou pegar esse elemento. Como é que eu pego o elemento? Vou criar aqui uma variável, vou botar var, o nome do div vai ser container, esse aqui é o nome da variável, beleza? É o objeto JavaScript que está vinculado, que vai estar vinculado ao elemento HTML. Esse nome aqui não precisa ser container, pode ser X, mas a gente vai evitar colocar nomes assim, você viu no curso de TypeScript, de lógica. A gente coloca nomes que são significativos, por isso estou usando o mesmo nome. GetElementById. Muito bem, abre aspas, container. Importante dizer que se você escrever aqui container com uma letra diferente, tipo C maiúsculo, e aqui está C minúsculo, ele não vai pegar esse elemento. Então, se você precisa escrever exatamente como está ali. Então, tem que, porque JavaScript é uma linguagem case sensitive. E no CSS, quando nós também vamos manipular aqui os elementos, pegar pelo ID e tudo mais, também é importante escrever maiúsculo e minúsculo corretamente, porque também é uma linguagem case sensitive, ou seja, sensível a maiúscula e minúscula. Muito bem, peguei o container. E o que eu vou fazer com ele? Bom, vamos fazer... Primeiro eu vou mandar um console aqui para você ver uma coisa importante. Vou dar um console container, ele vai imprimir isso. Onde ele vai imprimir? Vou dar botão direito aqui, Review in File Explorer. Muito bem, ele abriu o Explorer aqui do lado. Vou abrir. Abrir com Chrome. Beleza. Então, nós temos aqui a página HTML. Show de bola. Vou dar um F12 aqui. Olha o que ele imprimiu. Cara, ele imprimiu o elemento HTML. Maravilhoso. Eu peguei esse elemento. Show de bola. Então, quer dizer que ele conseguiu pegar. Observe o que acontece se eu errar uma letra. Ó. Vou salvar com C maiúsculo. Vou limpar o meu console e vou dar aqui um F5. Olha só o que ele imprimiu, null, ou seja, ele não conseguiu pegar esse elemento. E se eu tentar fazer qualquer comando com esse cara aqui, eu vou ter um problema. Eu vou ter um erro no código, né? Uma exceção acontecendo. Na verdade, não um erro no código, uma exceção acontecendo. O que é importante você às vezes fazer então para você evitar problemas? Cara, if container. No JavaScript, fazer um if container assim, ó, um if variável é a mesma coisa que verificar se ela é diferente de undefined e diferente de null. Então, para a gente não ter que escrever tudo isso, a gente faz só assim no JavaScript. If container. Muito bom. Isso ajuda bastante, né? Você escreve bem menos para poder verificar as coisas. Ou seja, se o container existir, eu vou imprimir que ele existe. Eu vou imprimir que eu consegui pegar esse cara. Então, opa, achou o elemento na tela. Se não, eu vou falar que ele não achou. Não achou. Não achou. Muito bem. Aqui o container está minúsculo e aqui também está minúsculo.
Então, é para ele imprimir, achou o elemento na tela. Vamos ver? Salvei, Ctrl S, vou dar um F5 aqui. Achou o elemento na tela. Mas se eu escrever um nome, por exemplo, você tá com fome, esqueceu o A, escreveu container, ficou maravilhoso. Ele vai que eu vou falar aqui, não encontrou esse elemento na tela. Ou seja, ele tentou pegar esse cara e ele não achou. Por que ele não imprimiu aqui? Certeza que o Chrome bugou de novo, né, cara? Nas minhas aulas isso está acontecendo maravilhosamente bem. Muito bom, falei. Dei um Enter ali, ó. Cliquei aqui, dei Enter. O console do Chrome está dando umas bugadas. Ótimo, bom saber disso. Não achou. Excelente. Muito bem, então nós temos aqui, aprendemos a manipular o elemento. Como eu só quero fazer coisas com ele se ele existir, eu não preciso fazer o else. Só o if resolve para nós. Ótimo. Então como é que eu mudo, por exemplo, o fundo desse div? Bem, eu vou fazer assim, ó. Container, primeira forma de manipular CSS no JavaScript. Você vai pegar a propriedade style do elemento. Então, todo elemento no JavaScript, todo elemento HTML, quando você pegá-lo em JavaScript, você vai conseguir pegar o style dele. E quando você altera o style dele, você vai acabar alterando o elemento. Então, a gente está falando aqui que a gente está alterando o estilo do elemento programaticamente, ou seja, via programação, e não mais via estilo CSS realmente. Só que isso é útil? É útil. Deve-se usar sempre? Vamos explicar como algumas boas práticas disso. Por exemplo, eu quero mudar a cor de fundo. Ó. A cor de fundo do CSS, como é que é o nome da propriedade? É assim, ó, background-color. Mas você não vai usar background-color. Quando você pega uma propriedade CSS e vem para o JavaScript, você vai juntar as palavras através de letra maiúscula. Então, juntou a palavra, letra maiúscula. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, border left width. Eu quero alterar a largura esquerda, a espessura, né? Esquerda da borda. Muito bom. Aliás, eu falei errado, né? A largura da borda esquerda. Muito bem. Excelente. Então, nós temos aqui, observe, juntou palavra, letra maiúscula. Como é que seria essa propriedade em CSS? Seria assim, ó. Mas a gente não vai usar traço no JavaScript porque ele vai entender isso como um erro. Então, nós vamos usar sempre, juntou palavra. Ou seja, isso aqui é uma regra para você entender que qualquer propriedade CSS que você queira manipular, você consegue manipular em JavaScript, desde que você faça a nomenclatura correta. Quando for juntar as palavras, no lugar de ser traço, você usa maiúscula. Cara, isso aqui resolve sua vida. Muito bem, vou botar aqui background color, vou falar que a cor de fundo vai ser... E eu preciso colocar aspas. No CSS, como é que a gente faz? No CSS ficaria assim, ó, background-color, dois pontos, CCC, que é um cinza, né? Muito bem. RGB iguais, que vai dar uma cor cinza. Então, no CSS seria assim, no JavaScript fica assim, beleza? Muito bem, ótimo, show de bola. E aqui nós também aprendemos a fazer um comentário em JavaScript. O comentário em JavaScript é barra, barra ou barra, asterisco, asterisco, barra, quando você quiser fazer várias linhas de comentário. Ó. Muito bom. Muito bem. Show de bola. Vou dar um F5 aqui. Muito bem, parece que não funcionou. Muito bem, ficou ótimo. Ficou com a cor de fundo CC. Vamos ver se ele entrou aqui nesse cara. Vou dar um console aqui, porque eu estou suspeitando desse Google Chrome vagabundo aqui. Chrome entrou. Maravilhoso. Tá vendo? Filha da mãe, né, cara? Vou fechar, abrir de novo o browser, porque eu estou sendo trollado pelo Google Chrome. Muito bem. Se bem que eu alterei o título. Ah, eu não alterei o título. O Google Chrome tá certo. Eu que tô burro, ó. Eu não alterei o container, deu o exemplo. Esse é o sono. Muito bem. Vou dar o botão direito agora. Abrir com Google Chrome. Olha o que aconteceu, que maravilhoso. Show de bola, né, cara? Ficou um fundo cinza. Então, arrumei aqui o container. Estava container no exemplo que eu tinha dado. Depois não alterei, né? Ótimo. Então, tirei aqui o console. Beleza. Salvei. F5. Pau. Ó, cinza. Que legal, cara. Quer dizer que dá para alterar o padding dele também? Por exemplo, padding igual a 10px. Salvei. Olha, alterou, cara. Será que dá para alterar também o border radius dele para, tipo, igual a 20px? Vamos ver. Olha, que legal, cara. Então quer dizer que a gente consegue alterar qualquer coisa nesse elemento? Interessante.
Por que isso é interessante? Porque eu posso querer alterar isso quando um evento acontecer. A gente já começou a trabalhar com eventos em JavaScript, então eu quero que quando o usuário passe o mouse sobre um botão, eu quero que outro elemento apareça. Eu quero que quando o usuário clique num botão, um outro elemento apareça, ou suma, e assim vai. Então, por exemplo, quando você tem aquele divzinho que aparece aqui na frente, a gente pode fazer um modal, eu quero que ele apareça num determinado momento. Show de bola. Só que observe como é que isso aqui fica ruim de manter. Manter esse código, manter isso numa aplicação grande, no próprio Crazy People, que a gente vai colocar JavaScript lá ainda, cara, é difícil. É difícil. Por que é difícil? Porque você acaba tendo o seu CSS no JavaScript. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Isso aqui é legal se você quiser, por exemplo, eu quero que o elemento, quando eu clicar, vou fazer uma outra função aqui, ó, ocultar container, cria uma função, eu vou fazer um botão aqui, vou colocar esse button, vou dar um ID para ele de ocultar, o name dele vai ser ocultar, e eu vou botar aqui ocultar. E quando acontecer o onClick nele, ó, onClick, eu vou chamar o ocultar container, abre e fecha parênteses. O que esse ocultar container faz? Ele vai pegar o container do mesmo jeito que a gente pegou lá em cima, document.getElementById, container, escrever certo, importante, e eu vou falar container.style.display igual a none. Ou seja, eu estou alterando a propriedade display de forma que ele vai ficar none, ou seja, ele vai ficar oculto quando eu clicar. Então, vou dar F5 aqui. Quando eu clicar em ocultar, olha o que aconteceu com o div. Ele ficou none. Ou seja, eu consigo fazer a manipulação de vários elementos, de várias propriedades, e quando eu quero manipular só uma propriedade, pô, legal pra caramba, cara. Legal demais da conta. Mas vamos fazer uma coisa. Será que eu consigo fazer esse botão, no lugar de só ocultar, ele chavear? Eu quero que ele venha chavear. Ele não vai só ocultar. Se eu clicar em ocultar, ele oculta. Mas se eu clicar nele de novo, ele exibe. Só que aí a gente tem um problema de usabilidade. Imagina que se eu estou com o botão ocultar, o usuário não vai saber que tem que clicar nele de novo. Eu tenho que clicar, mudar ele para mostrar. Então, observe o que nós vamos fazer. Ó. Eu vou pegar esse botão aqui, vou chamar ele de toggle, que é o nome em inglês dessa função é tipo fazer o toggle, ele vai chavear. Muito bom, vou chamar aqui de toggle container, só para mudar o nome. Beleza, ele começa com ocultar, show de bola. Então, o nome da minha função vai ser esse nome aqui agora, ó, toggle container. Bem, como é que eu faço? Se ele estiver visível, que é o que ele começa visível, eu mostro o botão ocultar. Mas se ele estiver invisível, eu tenho que escrever naquele botão que é o mostrar. Eu quero usar a mesma função para isso, eu não quero usar duas funções. Poderia usar duas funções? Poderia. Você pode criar a lógica do jeito que você quiser, querido, querida. Mas aqui eu vou fazer assim, ó. Se container.style.display for igual a block, beleza, ele vai falar que é none. Então, essa chave do if vai fechar aqui embaixo. Se não, ou seja, se não é block, quer dizer que é none. Se é none, eu vou falar que é block. Ou seja, vamos pegar aqui a lógica para entender a lógica. Olha a lógica fazendo a diferença para nós aqui. Então, observe, se o estilo, o display dele for block, como eu cliquei no botão, eu quero transformar o block em none. Se eu transformei em none, o display agora, no segundo clique, quando eu clicar de novo nesse botão, ele vai chamar essa função, vai falar, o display é block? Não, é none, porque eu já ocultei da primeira vez. Então, ele vai cair no else. E quando ele cair no else, volta para block. Mas observe, você vai ver que não está certo isso aqui, ó. Eu vou dar um console.log aqui. Vou mandar ele imprimir o container.style.display. Vou chamar esse cara aqui de display. Display. Show de bola. O F12, escreveu o código JavaScript, cara, F12. Vou dar um F5 aqui. Muito bem. Voltou para o estado original.
o container está lá, vou clicar agora em ocultar. Quando eu clicar em ocultar, ele vai pegar o container e vai imprimir para nós aqui o display. Qual é o display dele? Se for block, vira none. Se for none, vira block. Muito bem, vou clicar em ocultar. Olha que interessante. O display dele está vazio. Está vendo aqui? Ó? Ele imprimiu só a palavra display. Mas antes do display, ele não imprimiu nada. Por quê? Porque eu não defini um estilo, um display para ele realmente. Então, nesse caso, eu não posso usar o block aqui. Eu tenho que fazer uma coisa assim, eu posso... ou ele é vazio ou ele vai ser block, porque depois eu coloco o block nele. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, se for diferente de none, ele fica none. E aí, se for igual a none, ele vai cair no else, faz o block. Então, a gente consegue tratar esse estilo display dessa forma. Vou dar um F5 de novo, cliquei em ocultar. Show de bola. Se eu clicar agora de novo nesse botão, apesar de que o nome a gente, o label dele, né, o rótulo a gente ainda não arrumou, ele volta. Ó. Olha que maravilhoso. Excelente, né, cara? Então a gente consegue fazer um monte de coisa com isso. Por exemplo, conseguir exibir um modal na tela, um pop-upzinho assim bonitinho e tudo mais, para o cara poder inserir sem sair da tela, sem ter que criar uma nova tela para isso. Então a gente consegue fazer várias coisas. Só que eu não estou satisfeito, não. Se for diferente de none, quer dizer que ele está sendo exibido. Se ele está sendo exibido, eu falo que o container display vai ser none, ou seja, ele vai sumir. Ótimo, foi o que aconteceu. Observe, quando eu começo a página, cliquei em ocultar. Ele some, então ele entrou no if, sumiu. Só que quando ele some, o botão que deveria mudar para mostrar. Como é que eu pego esse botão? Bem, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou criar uma outra variável, vou chamá-la de button. Vou botar aqui document.getElementById. Qual que é o nome dele? O ID dele é toggle. Toggle. Ótimo. Então, eu vou falar que o botão, quando ocultar o container, o botão ponto value, acho que eu posso trabalhar com inner text, vou jogar um value nele aqui, vai ser mostrar. E quando ele exibir, o button value vai ser ocultar. Vamos ver se isso vai dar muito certo? Show de bola. F5. Muito bem, não deu certo. Vou ter que fazer com inner text mesmo, porque eu não botei value nele. Eu estou trabalhando com esse conteúdo aqui, então tem que ser inner text mesmo. Inner text. Ó, se não for agora, eu tenho que aposentar mesmo na programação, cara. Ocultar, mostrar, mostrar. Ocultar, mostrar, ocultar, mostrar. Ou seja, nós conseguimos manipular elementos HTML, conseguimos manipular o CSS desses elementos, conseguimos manipular o conteúdo desses elementos. Tudo via JavaScript. JavaScript é vida no front-end. No back-end também, mas no front é a magia. Só que você fala assim, cara, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Tá muito zoado isso aqui, cara. Tem um jeito mais bonito de fazer? Vamos deixar o jeito feio aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos criar agora um jeito bonito.html. Muito bem. Eu vou copiar o código HTML, vou copiar o código todo. E eu vou tirar o código JavaScript daqui. Tudo que eu fiz dentro dessas duas funções, vamos manter o mesmo funcionamento, mas fazer de um jeito mais bonito. Bem, primeiro eu vou definir o estilo desses caras. Então, vou botar aqui um style. Ó. Maravilhoso. Então, agora nós vamos trabalhar com CSS e JavaScript juntos, mas de uma maneira mais organizada. Porque do jeito que está ali, misericórdia. Então, a gente está tendo que manipular muitas propriedades, cara. Olha só quanta propriedade, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Então, isso é realmente não muito bom. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos dizer o seguinte, cara. Eu vou falar aqui, o container, eu vou chamar de vou criar uma classe aqui, container visível. E vou criar uma outra container invisível. Na container visível, o display dele é block. O fundo dele vai ser cinza, igual a gente colocou lá. CCC. O padding dele vai ser 10, igual a gente colocou lá. E o border radius dele também vai ser 20, como a gente colocou lá.
Show de bola. Quando ele está visível, ele está desse jeito. Quando ele está invisível, nós vamos falar que o display dele é none. Então, eu não preciso setar o estilo dele, beleza? Porque ele já está invisível, não tem estilo, não adianta ter estilo, né? Vai ver o quê? Então, muito bem. Então, o que o mudar estilo para nós pode fazer? Cara, eu não preciso fazer o mudar estilo, porque ele não muda o estilo. Quando carrega a tela, ele já está com o estilo. Ótimo. Então, cara, não é porque eu sei fazer o bagulho em JavaScript que eu vou ficar fazendo. Então, essa função mudar estilo, eu não preciso. Mas o toggle container precisa. Porque eu preciso chavear entre visível e invisível. Então, o que nós vamos fazer? Toda vez que clicar aqui, nós vamos fazer assim, ó, container document. Isso aqui não vai mudar. Isso aqui nós vamos pegar pelo ID do cara também. Show de bola, container. Muito bem. Inicialmente, o container ele vai ter uma classe. Qual classe? Eu quero que ele comece visível. Então, top, ele começa visível, ó, container visível. Muito bem. Então, quer dizer que se o cara clicar aqui e a classe dele for visível, eu mudo para invisível. E se o cara clicar de novo, vai ser invisível, eu vou mudar para visível. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui qual é a classe do container. Se a classe do container, e aí para pegar a classe, a gente vai pegar o class name dela. Se a classe for container visível, eu vou mudar, vou falar que container.className vai ser container invisível. Se não, quer dizer que a classe é invisível, eu vou mudar então para visível. Ou seja, no momento, começou a página, a classe está container visível, cliquei no botão. Quando eu cliquei no botão, chamou a função. Chamou a função, eu peguei o container. Qual é a classe desse container? É igual a visível? É, realmente é igual a visível. Então, eu mudo para invisível. O que vai acontecer? Lá no HTML, esse cara vai mudar para invisível. Cliquei de novo. Quando eu clico de novo, esse cara vai. É igual a visível? Não, não é. Está invisível, então caiu no else. Quando cai no else, volta para visível. Ou seja, vai ficar chaveando entre visível e invisível. Visível, invisível. E a gente vai ver isso aqui no HTML. Eu ainda não resolvi o botão ocultar. Muito bem, mas olha só como é que ficou muito mais simples para nós e separado o código. JavaScript está aqui, CSS está ali. Fica muito mais fácil você gerenciar isso aqui, ó, o estilo. Estilo é uma coisa, cara. Código, a interação é outra coisa. Então, a gente precisa realmente fazer esse cara desse jeito. Vou acessar aqui a página Jeito Bonito. Jeito-bonito.html. Olha só, show de bola, igualzinho. Maravilhoso. Vou clicar em ocultar. Olha, quando eu cliquei em ocultar, sumiu. Se eu clicar em ocultar de novo, que a gente vai resolver esse negócio do mostrar, ele voltou. Ou seja, o mesmo comportamento, só que agora usando o class name. Observe uma coisa comigo, por favor. Nós temos aqui, ó, o container. Observe que a classe dele está visível. Quando eu clico em ocultar, a classe dele mudou para invisível. Se eu clicar de novo em ocultar, a classe dele volta para visível. Se eu clico em ocultar, invisível. Então, nós conseguimos gerenciar esse cara através do estilo CSS. Ou seja, eu criei duas classes e eu estou manipulando essas classes aqui. Isso é uma forma de nós não termos que fazer aquele código. Olha a diferença de código. Cara, muito mais separadinho, mesmo funcionamento, show de bola. Só que, e o botão? Interessante, cara. Eu preciso, então, qual é o nome dessa função? O nome dessa função é toggle container. Então, vou fazer o seguinte. Toda vez que chamar o toggle container, eu vou chamar também o toggle button. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu vou fazer aqui, ó, document get element by ID. Maravilhoso, amém. Vou chamar esse cara aqui que é toggle, o nome dele. E vou fazer assim, cara. Show de bola. Se o button.innerText for igual a ocultar, que é o jeito que está lá, ó, ele vai mudar para mostrar. Existem 1000 maneiras de fazer isso aqui. Eu estou mostrando algumas, duas, né?
Se não for ocultar, quer dizer que é mostrar, porque só são esses dois valores. Daí eu volto para ocultar. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente descobre por que tem diferença aqui. Mas parece que vai dar certo. Agora, quando eu vou chamar esse cara, eu tenho duas opções. Quando eu clicar no ocultar, toda vez que eu chamar o toggle container, eu posso chamar o toggle aqui button. Então ele chama um e chama o outro. Show de bola. Ou eu poderia colocar aqui um ponto e vírgula e chamar aqui também, ó, toggle button. Das duas formas vai funcionar. Beleza, eu vou deixar aqui dentro, porque eu estou manipulando só JavaScript. Eu não gosto muito de ficar escrevendo as funções aqui. Isso não é uma boa prática, porque a gente acaba esquecendo, se perdendo ali na lógica, esquecendo que tem um monte de chamada de função ali. Muito bem. Vou dar um F5 aqui. Vou no meu console, vou dar um ocultar, mostrar, mostrar, ocultar, ocultar, mostrar, mostrar, ocultar. Observe, a gente tem como manipular propriedades CSS de uma maneira mais maravilhosa. Show de bola! Muito bem, podemos agora caminhar um pouco mais no nosso curso.